Bom, vamos lá, Júlia. Nessa questão, né, eu redigitei ela para a gente entrar numa sintonia. Então, nós temos aqui uma informação chave que a gente vai ter que cruzar os indivíduos, né, que são duplos heterozigotos, né, para os genes Azão-Bezão. Isso significa o quê? Vamos lá. Então, esse tal de Azão-Bezão, né, são dois genes em cromossomos diferentes. Então, o Azão e Azinho está em um cromossomo e o Bezão, Bezinho está no outro cromossomo de um mesmo indivíduo. Como é um cruzamento entre os parentais duplo heterozigoto, significa que tanto a fêmea como o macho é Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. E cada um deles vão gerar essas quatro possibilidades de genes em seus gametas. Isto é, no óvulo vai ser Azão Bezão, ou Azão Bezinho, ou Azinho Bezão, ou Azinho Bezinho, isso para a fêmea. Para o macho mesmo vai acontecer Azão Bezão, Azão Bezinho, Azinho Bezão e Azinho Bezinho, cada um desses quatro em quatro diferentes, cada um deles, desses genes, desses pares, em um espermatozoide diferente, tá? Azão Bezão em um, Azão Bezinho em outro e assim por diante. Então a gente vai esquematizar um quadro de Punnett. O quadro de Punnett justamente é esse quadro com 16 possibilidades que a gente tem aqui representados, que ainda não estão preenchidos. Note que o Azão Bezão em azul é o macho, tá? O espermatozoide do macho, Azão Bezinho, Azinho Bezão e Azinho Bezinho são do genitor masculino. E o feminino, da mesma maneira, só que aí está representado de laranja, tá? Do lado esquerdo. Então, se nós combinarmos, né, Azão Bezão, né, do espermatóide com óvulo, então vai gerar Azão, Bezão, conforme aqui representado. Vou pedir para você olhar esse último aqui, inferior à direita, que é Azinho, Bezinho, com Azinho, Bezinho, vai resultar em Azinho, Bezinho. Bom, se eu for preencher todos eles aqui, vai ficar dessa maneira. Se o corretor automático não fez a correção, então não está equivocado. Eu revi isso. Vamos lá. Bom, no caso, para a primeira opção que a gente vai pensar é com relação às sementes amarelas. Vamos voltar aqui na primeira. Eu vou estar me referindo a essa informação aqui, que eu vou colocar em vermelho. Se isso é verdadeiro ou não. Então, o que é segregação independente de duas características? Ervilhas. As ervilhas, elas podem ser, né, amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. Tá? Bom, uma vez que o quadro já está pronto, eu vou colocar as representações a seguir. Tá? Mas eu vou colocar só as que são verde. Não. Eu só vou colocar as que são amarelas lisas, que são as dominantes, que tem o Azão e o Bezão. Então, como a gente vai fazer isso? Então, essa é a semente amarela lisa. Bom, eu vou representá-las, né? Então, estão todas aqui preenchidas, maravilha. Agora, a gente não preencheu tudo. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então a gente tem 9 amarela lisa. Agora eu vou falar com a amarela rugosa, que é o que tem azão, bezão, por exemplo. Tá? O azão é o dominante para cor amarela. Lisa é o bezão. Agora, quando tiver o bezinho, vai ser rugosa. Então, a gente vai seguir aqui adiante. E aí a gente tem 1, 2, 3 que são
amarela, porque tem um azão, pelo menos um, e são lisas, tá? Essas três são lisas, 1, 2, 3, por ter Bzinho, Bzinho. Continuando o pensamento, agora a gente vai falar de azinho, azinho. Quem é azinho, azinho? É verde. Só que aqui, se você reparar, eu coloquei a verde que tem o Bzão, que é o nosso liso. Então, verde lisa. Então, para simplificar, aqui a gente fez um clica rapidinho. Então, a gente tem 3. Então, ó, por obviedade, né, naquilo que a gente já tem, teve 9 amarela lisa, 3 amarelas rugosas e 3 verde liso. E está faltando um aqui no nosso quadro, que é o 1 que está faltando, que é o verde rugoso. Em outras palavras, né, verde rugoso, então a proporcionalidade de amarela lisa, verde rugosa, verde lisa e amarelo rugosa, tá, elas estarão distribuídas na proporção que eu vou colocar aqui abaixo. Bom, eu achei que já estava na dimensão, só corrigindo. Então, 9, 3, 3, 1. Só subindo aqui um pouquinho, para eu colocar aqui aquela afirmativa que a gente leu lá em cima. Então, te pergunto, será que essa afirmação é verdadeira para a segregação independente? Bom, a situação dessa questão que a gente acabou de analisar afirmativa, ela não é única. Temos mais possibilidades aqui para averiguar a veracidade. Então, vou colocar de verde aqui que a gente já fez. A gente agora vai para um outro caminho. Tá? Eu acho que a gente melhor ir para a interação gênica, que é essa daqui. Se eu tiver enganado, eu já ajusto já a minha fala. Mas vamos ver se isso é verdade aqui, ó, tá? Então vamos lá. O exemplo de interação gênica que nós temos é a interação gênica da crista do galo, que pode ser 3 tipos: noz, rosa, ervilha e simples. Quando que é simples? Quando os 2 alelos foram recessivos. Aqui eu coloquei ezinho, ezinho, errinho, errinho, mas ele tem um porquê desse simples E e R, tá? E não azão, bezão, azinho, bezinho, como a gente estava falando anteriormente. Bom, então, para ser simples, os 2 genes, os 2 pares de gene tem que ser recessivo. Agora, para ser ervilha, agora você vai entender porque eu coloquei a letra E. Se tiver a letra E dominante, é porque ele é ervilha, tá? E basta um. E os demais pares, que é o R, tem que ser recessivo. E se for para rosa, adivinha? Rosa, letra maiúscula, R. Então ele vai ser dominante para o rosa. Tá? E o ezinho vai ser minúsculo. Então essa é a diferença entre E e R. Se tiver o E maiúsculo, é ervilha. Se tiver o R maiúsculo, vai ser rosa. Agora, pelo lado óbvio, né, se tiver os dois E e R maiúsculo, ou seja, dominantes, ele vai ser esse terceiro tipo noz. Tá? Então aqui nós temos a representação dessa diversidade. Mas não é essa a resposta, 4, 2, 2, 1. Tá? Você vai ver no quadro de Punnett que são 16 possibilidades. E aqui a gente tem o quê? 9 possibilidades só. Então, tem alguma coisa que a gente vai precisar incrementar. Bom, segundo o enunciado, a gente tinha que cruzar os indivíduos com azão, bezão, né? Os dois sendo dupla heterozigotos. Tá? Só que eu mudei o ezão, errão, no lugar de A e B, justamente pela ideia para a gente lembrar quando é rosa e quando é ervilha. Eu vou manter esse pensamento e a gente vai voltar no quadro de Punnett. Só mudei a posição de E e R, né, maiúsculo e minúsculos, no lugar de azão, bezão.
Nesse sentido, se a gente fizer o quadro de Punnett, ou seja, aqui vai ser esse primeiro quadro que eu estou circulando, vai ser errão, errão, exão, exão. Então, num clique de mágica, eu vou fazer todos ao mesmo tempo. Uau! Não é mágica não, isso chama-se preparação. Tá? E aí o que acontece? Nós veremos ter indivíduos que vão ter crista rosa, cristas nozes, ervilha e simples. Então lembrando, se tiver os dois dominantes é rosa, eu falei rosa, desculpa, nozes, se tiver o errão vai ser rosa, se tiver exão vai ser ervilha, e se tiver todos os dois pares, errinho, errinho, ezinho, ezinho, vai ser o simples. Então, já coloquei aqui numa próxima os resultados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rosas. Eu falei rosas é nozes, desculpa. 9 nozes, 3 rosas, tá? 3 ervilhas e um simples. Isto é, a proporcionalidade, para este caso, saiu de também 9, 3, 3, 1. Vamos voltar na nossa enunciado inicial. Tá? Então, na interação gênica, que é o exemplo da crista, deu 9, 3, 3, 1. Então, deixa eu colocar aqui para um outro destaque. A gente vai para um próximo. Eu vou ver se esse próximo, se ele tem a ver com poligênica. Bom, então a gente vai falar de poligenia. Mas o que é uma poli? Poli é muitos, né? Genia de muitos genes. Então vamos lá para a poligênica. É o exemplo da cor de pele. E ela funciona da seguinte maneira: quanto maior o número de genes dominantes, maior vai ser a intensidade da cor, ou da velocidade, ou do tamanho, ou da massa, ou seja, que tem uma escala de graduação. Os exemplos mais clássicos é com relação à pigmentação de pele. Então, eu vou falar uma coisa, pode ser que escape uma palavrinha aí fora do habitual, mas eu já peço minhas desculpas se eu comentei esse equívoco aqui. Então, tem um indivíduo que é mais escuro, que a gente chama isso de negro, tem um mais clarinho que a gente vai chamar de branco, e aonde que eu falei que é o lado complicado, né? É que no passado chamava de mulato, a pigmentação de pele. Mas mulato, ele vem de mula. Mas essa mula ela tem uma conotação constrangedora, preconceituosa. Então a gente vai falar de pardo escuro, né? Pardo médio e pardo claro. Bom, mas vamos voltar na questão da genética. A ideia é a seguinte: quanto maior o número de dominantes, maior a produção de pigmentos. Então, por isso que ele é mais intenso a cor. Então, ele precisa de ter 4 dominantes para a cor mais escura. Se diminuir uma graduação, vai diminuir um dominante, ou seja, então, em vez de ter 4, vai ter 3. E se não for nenhum dominante, vai ser a menos intensa, que a gente vai chamar isso de branco. Bom, então, os indivíduos que são heterozigoto, eles vão estar a mistura dos dois, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho. Então vai ser essa pigmentação de pele que vai cruzar. Então eu já fiz aqui, aproveitando aquela ideia da segregação independente, do amarelo e do verde, do liso e do rugoso, é o mesmo quadro, porque é a mesma tipo de combinação que vai ter, que é duplo heterozigoto cruzando. Então, já pensando na pigmentação da pele, então a gente tem aqui um pouquinho diferente. Então vamos contar. Se for com 4 dominantes, que é o mais escuro, a gente tem 1. Para cor branca, a gente tem 1. Agora, para o indivíduo que tem uma pigmentação de pele mediana, que a gente vai chamar de pardo médio, é aquele que tem 2 dominantes, que é este: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vão ter 6. E se for um pardo mais escuro, que tem 3 dominantes, a gente tem essa quantidade aqui de 4. E também esse que tem um só dominante, que vai ser o nosso pardo claro, que são 4 aqui contando. Então, só retomando aqui a nossa frase inicial,
Tá? Então, se for um fenótipo de duplo heterozigoto, os descendentes vai ser um negro, 4 pardo escuro, 4 pardo médio, 6 pardo médio, 4 pardo claro e um branco. Então, obedecendo então a ideia da afirmativa que a gente tinha aqui selecionado anteriormente. Então, isso aqui, essa afirmativa também tem uma certa coerência. A gente vai para a epistasia, chegando quase no final da nossa apresentação. Epistasia nada mais é do que quando um gene ele está sendo interferido pelo outro, ou seja, uma ação inibidora. Então, ela vai funcionar da seguinte maneira: se tiver a cor branca, é porque houve uma inibição da pigmentação, que é o azinho aqui que eu representei. Agora, se tiver o azão, tá, seja ele homozigoto ou heterozigoto, tá, mas tiver o gene complementar B, Bzão, ele vai ser roxo. Mas se tiver Bzinho, no complementar, vai ser amarelo. Então, eu tenho 3 possibilidades para ser branca, 2 possibilidades para ser amarela e 3 roxa. Mas isso não é a resposta. Essa não é a resposta da alternativa, porque são as possibilidades. O que a gente tem que fazer é o cruzamento entre 2 indivíduos que são duplo heterozigotos, que no caso é o roxo, tá? Que é o azinho, Bzinho. Então, considerando aquele mesmo cruzamento que a gente fez, porque sempre vai ser duplo heterozigoto cruzando com duplo heterozigoto, então a gente vai ter essa sequência de possibilidades que eu vou apresentar para você. Ok? Então, se tiver o azão e o Bzão, vai ser roxo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 roxo. E de amarelo nós temos 1, 2, 3. 3 amarelo. E branco 1, 2, 3, 4. Vamos ver aquela possibilidade então? Ok. Deixa eu só colocar a quantidade aqui que eu me empolguei aqui. Ah, que pena, não coube. Bom, agora ficou esteticamente mais interessante. Bom, considerando então que isso daqui é 9, 3, 4, 9 para roxo, 3 para amarelo e 4 para branco, vamos rever a nossa afirmativa anterior. Tá? Então, nós temos 9, 3, 4, né? Sendo que 9 é para o roxo, 3 para o amarelo e 4 para o branco. Ou seja, vamos lá na afirmativa novamente. Essa afirmativa que eu não tinha destacado, mas vou destacar agora em vermelho, ela tem uma certa coerência. Isto é, essas 1, 2, 3, 4 afirmativas, a gente vê que está coerente. Então vamos para a última. Só deixa eu voltar para aqui. Que bom que eu não tenho editor de vídeo. Então essas falhas vai acontecer mesmo. E vai com falha mesmo não é falha de erro, é falha de estética só, tá? Flávia? Já esqueci seu nome, Júlia. Júlia, só falta avaliar essa afirmativa, tá? Então, se nessa proporção fenotípica de F1 for 13 por 3 em caso de pleitropia. Então, vamos analisar a pleitopria. Mas primeiro, o que é uma pleitopria? A pleitopria nada mais é do que um gene interferindo em várias características. Eu falei um gene, desculpa. Um par de genes manifestando características diversas, ou seja, vários fenótipos. Então, aqui ele fala que a determinação utilizada para definir o estado de um gene
quando se possui mais de uma atuação sobre o fenótipo, ou seja, é um mecanismo genético contador de várias características a partir de uma expressão de um único gene. Então, se é único, é um gene fazendo várias características, então a gente tem aí um gene para uma infinidade. Tá? Então, ou seja, seria um número, não dois números, seria um único número, mas assim, não com 2, com 3, com 4, com 5, e não essa proporção 13 por 3. Tá? Só para você saber, não faz parte da questão, 13 por 3, tá? Que vai dar 16, é uma interação epistática também, só que em vez de ser influenciado por genes recessivos, serão influenciados por genes dominantes, tá? Os genes dominantes que vão interferir na caracterização. Tá? Bom, então voltando na nossa questão propriamente dito, que não coube aqui, e vai ficar esteticamente estranho, porque eu vou desconfigurar as frases, né? Vai ficar pequeno e ilegível, mas a ideia é somar as afirmativas que quando foram verdadeiras. A única que foi falsa, né? Você deve se lembrar qual é, né? Mas eu vou deixar você fazer a soma dessas possibilidades aqui. E eu te falo, vai ser um número ímpar, tá bom? Então era isso que eu queria repassar para você. Demorou um pouquinho, mas eu espero que quando você for vendo o vídeo, vai pausando quando for necessário, tá? Ou seja, reassista novamente e se for necessário você reassiste esse trechinho, tá bom? Demorou um bocado, mas um abraço, obrigado, Júlia, pela sua disposição.